quais as principais novidades da nova diretriz de infarto da Sociedade Europeia de Cardiologia. A gente já discutiu uma primeira parte, mas a diretriz é muito grande, bem mais de 100 páginas, e a gente vai continuar hoje, na segunda parte, várias partes importantes em relação a o que é que eu faço com o paciente com infarto multiarterial, o que é que eu faço com o paciente com infarto e que tem câncer, doença renal crônica e outras comorbidades. Tema muito interessante que a gente vai discutir com você. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E estou bem acompanhado aqui hoje pelo Dr. Fábio Machocola. Fala, Machocoleta. Fala, galera. Tema muito interessante que a gente vai continuar. Muitas dicas importantes da prática clínica do médico, né? A gente já reforçou isso na primeira parte, não é do cardiologista. Dia a dia total pra aqui. Quem aluno vai se formar em breve, tem que saber, né? O generalista, quem dá plantão em UPA, pronto-socorro. Dá algum plantão, tem que saber isso. É simples assim. Tem que saber. Boa, Claro que os Machocoleta. detalhes são mais do especialista, mas o basicão aí, o principal, precisa saber. Machocoleta, vamos lá. Bastante tema. Parada cardíaca, quando é que eu tenho que mandar para o cateterismo? Só contextualizando, muito comum isso. Chega lá, você está lá de plantão na sala de emergência, chega lá aquela ambulância, o SAMU trazendo um paciente que teve uma parada cardíaca no meio da rua, ou por ritmo chocável, não chocável, tanto faz. E aí chega lá, na hora que você colhe a história com o familiar, alguma coisa do tipo, não, ele estava dizendo que estava com um pouco de dor no peito e tal. Não, pode ser uma síndrome coronariana aguda, principal causa de morte no mundo e tal. O paciente chega. E aí? Eu tenho que ficar digamos que eu estou num hospital que tem tudo. Eu tenho que ficar na agonia de mandar esse paciente para CAT logo. Tem algum exame simples que eu tenho que fazer antes que vai me nortear. O que é que diz a evidência científica em relação a isso? Diz aí. Isso é bem interessante. A gente sabe, né, que a principal causa de PCR extra-hospitalar é FVTV, grande parte das vezes relacionada à isquemia miocárdica. E por muito tempo, né, teve qualquer suspeita, chegou o paciente em parada, era CAT imediato, era uma agonia para os hemodinamicistas. Muitas vezes instável, pressão 6x4, sem ter estabilizado sequela neurológica, antes. A gente não sabia que grau. Então, qual que é o primeiro passo? O paciente chegou em parada, chegou num hospital, é fazer o eletro. Se o eletro... Isso pós-parada, né? O paciente voltou, recuperou, tal. O paciente voltou, já foi reanimado, tá relativamente estável, né? Certo. Tá, então o primeiro passo é fazer o eletro. Tem supra persistente, que sugere ser relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Lembrar que tem outras causas de supra, o BRE pode ter supra, é CAT imediato. Certo. Não tem supra, é classe 3, mandar imediatamente para o cateterismo. Tiveram vários estudos que reforçaram isso, COACT, Tomahawk. Então, o paciente teve uma parada, chegou no hospital, eletro sem supra, não mandar direto para o cateterismo. Vamos ver como é que esse paciente vai evoluir, se vai recuperar neurológico, se vai ficar estável. Então, essa é a grande mensagem. Tem supra persistente, vai para o CAT imediatamente. Perfeito. Para quem quiser ver detalhes, né, do COACT e do Tomahawk, ambos os estudos foram cobertos aqui pelo Cardio Papers, na época que saiu nos congressos, né? E ambos os estudos não mostraram benefício para você mandar para CAT primeiro. Além de não ter benefício, tem isso que você falou. Quantas vezes a gente já não viu o paciente sendo levado de forma instável para CAT, parando de novo no meio do caminho, enfim, né? Então a diretriz é muito clara em relação a isso. Classe 1 é para fazer se o paciente teve uma parada, voltou e está com eletro com supra de ST claramente isquêmica, etc. Acabou. É para você mandar para a sala de hemodinâmica e angioplastia classe 1, né? Não tem muita dúvida. E do outro lado, como você disse, se o paciente voltou, não está com supra, mas está com infradenado aqui. Enfim, não tem eletro que sugira a oclusão coronariana aguda. Você mandar esse paciente de forma rotineira, precoce, para fazer angioplastia não é boa. Quer dizer que esse paciente não vai para CAT em nenhum momento? Você pode ter caso, o paciente está fazendo TV, FV recorrente, né, e você acha que a isquemia possa estar contribuindo. Isso. São casos selecionados. Nem quer dizer que você não vai mandar para o CAT no segundo momento. Sim. Né? Eu acho, aí vem uma troponina pipocada, etc. Aí você acha realmente, fez um eco, tá, enfim, fechou tudo para uma síndrome coronariana aguda sem supra, você vai mandar, assim, mas não é para mandar naquela agonia na carreira de, tem que ser agora para ontem, né? Como a gente faz com supra. Então, isso eu acho que as diretrizes atuais, até baseado nesses estudos, né, que são razoavelmente recentes, ela ganha muito mais evidência, muito mais robustez em contraindicar esse CAT precoce no paciente que não está soprando. Né? Então, acho que ponto importante aqui para a gente elencar. Ainda em relação a essa parte de paciente pós-parada, etc., uma dúvida importante é o seguinte: quais são as recomendações do guideline em relação a controle de temperatura corpórea após parada cardíaca? Diz aí.
O clássico, né? Muito tempo se fez a hipotermia, tá? E estudos iniciais mostraram o benefício da hipotermia. Depois que os estudos foram bem randomizados, feitos de maneira adequada, viu que se a hipotermia tinha seu risco sem redução importante de desfecho. E a recomendação era manter entre 32 e 36 graus. Certo. Essa diretriz ela foi um pouco mais tolerável e falou só para evitar febre, tá? Então, evitar que o paciente chegue com temperatura maior igual a 37,8. Eu acho que isso é um pouco discutível. Se você puder manter a temperatura próxima de 36 graus, talvez seja mais interessante. Mas a diretriz coloca evitar febre. Perfeito. Essa é a recomendação. Esse daqui foi um dos pontos que mudou, né, da diretriz antiga para a diretriz atual. A diretriz antiga, como é que era, né? Vou fazer aqui uma tradução livre. Você deve manejar a temperatura querendo, né, uma hipotermia terapêutica, com o objetivo de deixar entre 32 e 36 graus por pelo menos 24 horas nesse paciente, né, que teve a parada e permaneceu inconsciente, né, comatoso depois disso. Isso era o que dizia a diretriz antiga. A diretriz nova, ela muda razoavelmente e faz o que Machocola disse, né? Controle da temperatura para evitar febre, basicamente, né? Temperatura acima de 37,7, ou seja, 37,8 ou maior, é recomendada depois de parada cardíaca, quer seja intra ou extra-hospitalar, em pacientes pós-parada que permanecem, né, irresponsivos, né, depois do retorno ao ritmo espontâneo, né? Basicamente isso. Então, entra nessa história. Eu lembro quando estava, né, a febre da hipotermia, né, pegando aí coisas dicotômicas, a febre da hipotermia, e que é trabalhoso, né, você botar aquela questão toda, né? Enfim, você pega um paciente que já é grave, que você já tem que fazer um bocado de coisa, e ainda tinha o protocolo de hipotermia para colocar, e agora, pelo menos, o guideline coloca como se você não tivesse que se preocupar tanto com isso, só evite a febre, né, porque poderia ter taquicardia, todas as consequências de febre, né, no final das contas, né? Mas às vezes eu me preocupo com uma recomendação, né? A gente sabe que no grupo, né, dos trabalhos aí, quem tinha um controle mais liberal da temperatura acabava fazendo febre, tendo outras intercorrências e pode ter Eu acho que a ideia, apesar da diretriz dizer isso, é manter próximo de 36, 37 graus. Normotermia. Normotermia. Perfeito. Qual a melhor via de acesso do CAT no paciente infartado? Sem dúvida, a via radial. Tá? Tem vários estudos, Boa. Matrix, Rival, né? Você tem vários outros. Isso. Então não tem dúvida, sangra menos. Para o paciente é menos desconfortável, sangra menos, tem menos complicação, fístula, pseudoaneurisma. Tá? O paciente consegue aí andar muito mais precoce. Pro residente da cardio é mais confortável. A gente não tem que tirar o introdutor e ficar 30 minutos comprimindo. Quantos introdutores a gente não tirou na época da residência? Já quase desmaiei. Verdade, é verdade. Eu acho que a via radial, claro que existem alguns procedimentos por questões técnicas, tamanho da radial, tamanho do stent que vai ter que ser usado, do catéter, que talvez não seja factível, mas sempre que possível, a via radial, né, pela artéria radial, para quem não tem tanta experiência aí, é a preferencial. Perfeito. A gente tem bastante estudo realmente, né, e a gente cobriu todos os principais no Cardio Papers, que mostra a vantagem, principalmente no paciente agudo. A lógica é aquele, né? No paciente crônico a gente não tem tanta evidência, porque o paciente sangra menos e tal. Mas no paciente agudo, que você vai botar toneladas de antitrombóticos ali, de todas as vias diferentes, né? O paciente fica predisposto a mais a sangramento, e quem já viu complicação de CAT femoral sabe a bronca que é, né? Eu lembro de casos, alguns hematomas retroperitoneais, alguns, né? Que é uma bronca para tratar, né? Porque não tem intervenção mecânica, o paciente choca e você não sabe muito bem por onde e tal. Já vi hematomas muito grandes mesmo ali, e é aquele negócio, na hora que começa a aparecer o hematoma, aí você já tem dificuldade de comprimir, né, onde é que está a artéria direitinho, é uma bronca, enquanto que com radial é uma coisa mais restrita. Quer dizer que radial não tem complicação? Tem, né, dever-se fazer o teste de Allen sempre e tal, né, porque pode ter trombose, né, da radial, e se não tiver patência ali da UNA complica e tal, mas é fato, o risco de complicação com a radial é bem menor. E isso faz muita diferença na síndrome coronariana aguda, inclusive com estudo sugerindo diminuição de mortalidade nesse cenário, né? Então é importante a gente ratificar isso. Sempre lembrando, né, Machocoleta, que para o hemodinamicista que não tem experiência de radial, não é um bom momento aprender no infarto com supra, né? Onde você quer um tempo diagnóstico balão o mais precoce possível, mas tem que ir se adquirindo essa experiência, né, em casos mais simples. Próxima dúvida, papel
da imagem intravascular no infarto, né? Lembrando, quando a gente fala de imagem intravascular, a gente está falando de ultrassom intracoronário, AIVOS, né? Ou a tomografia de coerência óptica, o CT. E aí, Machacoleta, tem, mais uma vez, quando a gente era residente, né, a gente não via, basicamente. Né? O CT não tinha, eu acho, ainda na época, e mesmo ultrassom, mesmo em centros de ponta, né, como em COL, você não tinha tão facilmente em síndromes agudas e tal. Hoje em dia a coisa já evoluiu mais e tal. Mas e aí, tem alguma vantagem você usar esses métodos no paciente agudo ou é só para gravar ali uma imagem bonitinha e ficar bem na fita? Isso é bem interessante. Se a diretriz fosse sair hoje, talvez já fosse um pouco diferente, né? Uhum. Como a diretriz acabou de sair e tem algumas coisas que já poderiam ser diferentes. Primeiro, né, a gente pode usar a imagem intravascular no paciente que fez angioplastia para avaliar se a angioplastia ficou adequada. Tá? Se o stent está bem posicionado, se está bem expandido. A angiografia tá? não desenrola isso bem, não? Não desenrola. Tá? Então, a imagem intravascular é muito melhor e reduz desfecho. Perfeito. Tá? Como indicação 2A neste contexto. Um outro contexto interessante, tá? Aquele paciente que eu suspeitei que fosse um infarto, fiz o cateterismo, não tem nenhuma placa evidente como culpada. Tem várias placas, mas Tem não tem várias aquela placas, com ou aspecto no caso instável, de Minoca, ou várias placas, Uhum. não tem uma placa com aspecto instável, eu não consegui definir pelo eletro, eu posso usar a imagem ultravascular também para tentar definir qual que é a lesão culpada. Boa. Tá? Então tem esse contexto e depois tem outros contextos aí que a gente também vai discutir. Isso é interessante, né? Na época que a gente tá na residência, que a gente aprendeu a ver CAT, né? Você sai da residência achando que sabe ver bem CAT, né? A realidade é essa, né? Você é pouco humilde com isso. E quando você começa a discutir muito CAT, vida real, com os hemodinamicistas, aí você vai vendo que seu olho não é nem de longe, né? Treinado como o deles, né? Eu me lembro que logo quando eu voltei para Recife, ali de 2011, 2012, né? Eu e o Galega, a gente ficou anos chefiando a UTI de pós-operatório, que recebia as angioplastias também. E não era incomum a gente receber paciente que tinha tido trombose de stent, né? Trombose de stent e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na residência a gente ficou muito mecanizado naquele negócio. Trombose de stent você tem que pensar logo em que resistência ao clopidogrel, porque 30% da população tem resistência ao clopidogrel, então se trocar, era na época que tinha acabado de chegar para Prasugrel, Ticagrelor. Então vamos trocar para Ticagrelor, Prasugrel e vai resolver a parada. E aí os hemodinamicistas começaram a me ensinar a ver ali com o olho mais fino, né? A imagem mais rebuscada, tipo, vamos rever a angioplastia prévia do paciente. Será que ficou bem aposto mesmo o stent? E aí, pela própria angiografia, você já começa a notar alguns. Eita, aqui não ficou tão bem aqui não cobriu a placa, não cobriu a placa expandido. toda. Exatamente. E aí, o que os hemodinamicistas falam é. Isso você eleva, exagerando, você eleva ao quadrado na hora que você passa um AIVOS, um OCT, que aí você realmente vai conseguir ver se ficou bem aposto, né? Se fraturou o stent, se cobriu a placa inteira, se não teve perda geográfica, que se chama, né? Que é quando o stent fica no meio da placa. E muita trombose de stent poderia ser evitada se você tivesse esse padrão de qualidade ali, que ficou tudo direitinho ao final do procedimento. Hoje sabe-se que a maioria das tromboses hiperagudas e agudas de stents tem a ver com questão técnica. Exatamente. Quer colocar a culpa no antiplaquetário, muitas vezes a gente sabe hoje que é muito mais. E a prova está nos trabalhos, inclusive trabalhos nesse congresso, que usando imagem intravascular reduziu bastante trombose de stent. A meta-análise que saiu, né, lá do Greg Stone, 52% de redução de trombose de stent com o uso de AIVOS ou OCT, sem grandes diferenças. Principalmente em angioplastias mais complexas, né, envolvendo bifurcação e lesões longas. Esse próximo tópico aqui é grande, Machacoleta. Infarto com CAT multiarterial, o que fazer? Então, vamos lá. Metade dos pacientes com supra, por exemplo, tem lesões multiarteriais, ou seja, ele tem a lesão culpada, a DA está fechada, mas tem alguma outra lesão relevante, 50%, 70%, os trabalhos definem de forma diferente, vamos colocar 70%. Quando a gente vai para síndrome sem supra, não é muito diferente também, muito comum ter o paciente multiarterial. E aí fica aquela eterna dúvida, trata tudo numa tacada só, trata a culpada e deixa quieto, trata a culpada e depois de alguns dias trato as outras, faço um procedimento estagiado e tal. A diretriz deixou simples, né? Um fluxograma bem objetivo. Aqui, o que é que a gente deve fazer? Resume aí pra gente quais são as 3 colunas aí que a diretriz fala. Vamos lá. Tema bem interessante, dúvida frequente dos residentes e alunos e dos médicos em geral, cardiologistas ou não cardiologistas. Aí, quando tiver agora você fala, vai ver ali. Eu não vou explicar não, vai ver o podcast lá. E vamos falar o que diz a diretriz e o que a gente talvez já modificaria em relação à diretriz com os trabalhos que o ESC acabou de mostrar pra gente. Perfeito. Primeiro, paciente teve infarto com supra, tá? Teve infarto com supra, abordou a lesão culpada e está em choque cardiogênico. Está em choque cardiogênico, vai ficar no primeiro momento só na lesão culpada.
A gente sabe que, diferentemente do que a gente aprendeu na residência, como as coisas mudam, por isso que precisa de estudos bem feitos. Antes, né, na nossa época, indicava abordar tudo, e hoje no choque cardiogênico aborda primeiro a lesão culpada e depois, num outro momento, a gente reavalia. Esse daqui eu vou fazer só um adendo, Machocoleta. Na época da residência, eu não gosto muito de falar o que a gente aprendeu. Errado não, porque era o que sabia na época, né? Óbvio que não era errado, era a evidência da época. Eu não gosto de falar tanto porque às vezes o pessoal se confunde. Mas, de fato, isso aqui inverteu o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu na época, lá nos vídeos de 2010, era infarto com supra, você abre a culpada e sai fora. Mas, se o paciente estiver chocado, você sai abrindo tudo, porque quanto mais sangue chegar ali para aquele miocárdio em risco, melhor para o paciente sair do choque. Aí, em 2017, chegou o Culprit Shock, né? Que foi esse trabalho que avaliou exatamente isso, choque cardiogênico. E aí, o que é que ele viu? Se você abordasse tudo de cara, no primeiro mês o paciente evoluía pior, depois de um ano até não tinha muita diferença não, mas o resumo da ópera é, aborde só a culpada e depois você resolve o resto. Isso bem claro, acho que todas as diretrizes concordariam, né, com essa recomendação. Então, choque cardiogênico, só a culpada. Beleza. Mas vamos agora para os pacientes estáveis. É uma minoria, vamos para o dia a dia. Os paciente estáveis agora. Abordou lesão culpada e tem lesões maiores que 70%. Principalmente, né? O estudo Complete, a maioria era por avaliação angiográfica. Claro que você poderia até usar o FFR, mas foi uma minoria dos casos. Então, abordei a lesão culpada, tem uma outra lesão acima de 70%. Certo. Eu poderia abordar essa lesão durante a internação hospitalar ou até 45 dias após a alta. Tá? Mas é recomendado a abordagem de todas as lesões. Isso. Claro, a gente tem que ponderar o estudo Complete é o filé, né? Era um paciente de 60 anos, sem lesão renal, lesões com sintax baixo, de 16, ou seja, de baixa complexidade anatômica. A gente vai extrapolar isso para todo mundo? Para todo mundo não, sabe que tem casos muito mais complexos. Tá? Então essa é a recomendação. Aí a grande dúvida, né? Aqui ele até coloca, viu, Machocoleta? Que ele bota que a revascularização nesse caso poderia ser já no evento índice, né? No procedimento índice, ou seja, ele já engloba o estudo que a gente discutiu depois, né? Que foi o... Isso, acho que talvez aumentasse o nível de evidência. O Multistars. O Multistars, tava lembrando aqui o nome. Ou até 45 dias depois por causa do Complete, né? Então ele já meio que já englobou tudo, na verdade. Será que ele já sabia alguma coisa ali no Multistars? Não sei. Mas já botou aqui como classe 1, né? Então já ficou bem atualizado esse daqui, né? Resumindo. Eu acho que a tendência, como a gente falou, né? Se possível, fazer no mesmo procedimento. Foi um procedimento tranquilo, o paciente não tem doença renal avançada, já resolve, é melhor para o paciente, diminui o tempo de internação. Tá? Então, se possível, fazer no mesmo procedimento. Tudo incluso. Já desenrola. All inclusive aí, já resolve tudo numa tacada só. Se não for possível, tenta resolver já durante a internação. A gente sabe da dificuldade do paciente voltar para fazer tudo, mas vai depender do contexto. Perfeito. E isso foi no paciente com supra, que a evidência era muito forte, né? Tanto é que saiu como classe 1, por causa do Complete 2019, juntou com o Multistars agora, que ficou bom mesmo. E sendo síndrome sem supra, o que é que ele recomenda? Ele recomenda, com uma evidência menor que com supra, você também considerar a abordagem das outras lesões. Abordou a culpada, considerar a abordagem das lesões não culpadas, a revascularização completa, como 2A. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, mas os estudos agora que a gente acabou de ver, o FIRE, né? Então, reforça mais ainda. Claro que o FIRE usou, né? O FFR e outras maneiras de avaliação funcional, mas eu acho que sim, a tendência vai ser abordar as lesões culpadas, inclusive, né, em idosos. Sim. Claro, a gente, às vezes... No estudo do FIRE, os pacientes tinham 80 anos já de idade, né? Acima de 75, mas a média próxima de 80. Perfeito. Então, acho que a gente resumiu bem esse ponto, que é... Próxima dúvida. Minoca. Como investigar de acordo com as diretrizes? Só contextualizando, né? O termo minoca tem alguns anos já que está bem conhecido aí pelo público, né? Mas seria o infarto agudo do miocárdio, sem lesões coronarianas obstrutivas. Pode ter lesão coronariana? Pode, mas não pode passar de 50%. Caso clássico, Machocoleta. O paciente chegou na sala de emergência, dor torácica típica, pode ser com supra, pode ser sem supra, mas vamos botar um suprazão. Suprazão lá, você fez os critérios, supra claramente isquêmico, não tem dúvida, manda para CAT, rapidinho, menos de 60 minutos, como a gente acabou de ver. Quando chega lá, pem, não tem lesão obstrutiva, né? Ou tá liso o CAT, ou tem lesão de 30%, 40%, que seja. E aí você fala, bem... É diagnóstico de infarto? Não tenho muita dúvida, né? A princípio, mas não tem lesão obstrutiva, então você abriria a gaveta diagnóstica ali da minoca, né? Infarto do miocárdio sem lesões obstrutivas. E aí na diretriz ele coloca, de forma bem didática, né? Uma abordagem em 3 passos para a gente abordar esses pacientes. Primeiro passo seria onde e o que é que eu olharia ali, procurando, né? Diz aí.
Primeiro, minhoca é um tema super interessante, que eu gosto bastante. Lembrar que é mais comum do que a gente pensa. Se for pegar mulher de meia idade, você tem mais de 10% dos infartos são minhoca. Então, é um tema relevante. Primeiro passo, a gente tem que sempre revisar a história clínica, tá? Eletrocardiograma, exames laboratoriais e checar novamente o cateterismo, ver se não passou nenhuma lesão que a gente não viu. Achou que era minhoca, mas tem um ramo fechado bem no ósteo. E avaliar. Às vezes tem uma dissecção coronária que não é tão simples de ver. Não é tão fácil, só com imagem intravascular. Tá? Sempre que possível, ventriculografia, especialmente em mulheres pós-menopausadas, pra gente lembrar de um diagnóstico diferencial muito importante que é Takotsubo. Perfeito. Tá? Então, exames de imagem, né, podem auxiliar. E um grande exame nos casos duvidosos, eu sei que é mais pra frente que você vai falar, mas acho que o exame mais importante quando a gente não conseguiu estabelecer o diagnóstico, uma outra opção que a gente pode utilizar é a avaliação intravascular, né? A gente sabe que quando eu faço tomografia de coerência óptica e ultrassom, eu consigo identificar uma placa instável em aproximadamente 50% dos casos. É isso. E se eu não identificar, aí o principal exame, não há dúvida. Segure aí, não falei ainda não, porque isso aí vai ser no passo 2. Certo. Mas assim, só para deixar, né, didático, o primeiro passo é na sala de hemodinâmica, né? Eu acho que o CAT tá normal, pensou o hemodinamicista, né? E muitas vezes, né, o hemodinamicista fala, ó, chama o clínico aqui pra gente discutir e tal, aquele negócio. Vamos rever o CAT direitinho. O CAT 2D mesmo, geografia e tal. Procurando isso, algum ramozinho fechado, às vezes uma linha de dissecção que o cardiologista clínico pode deixar passar batido fácil, né? Ah, será que não fez um vasoespasmo, alguma coisa e tal? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, se tiver AIVOS ou CT rápido, né? Nem sempre é o caso, né? Mas se tiver, a gente pode passar porque tem esse trabalho, fugiu o nome da gente, mas a gente cobriu também esse trabalho no Cardio Papers, uma taxa muito alta de placa instável, mas que não era acima de 50%. Às vezes é uma placa de 30% que rompeu, você consegue ver que ela está rompida ali pelo OCT, por exemplo. O trombo migrou, na hora começou que você fez o CAT, demorou para embolizar e tal, mas aí é um paciente com síndrome coronariana aguda. Ele não vai ganhar stent, porque não tem evidência, né, para tratar uma lesão de 30%, mas vai ganhar dupla agregação, estatina, pacote completo, né? E a angiografia, que esse daí, né, o pessoal sempre teve essa rotina, né? É um supra aí que não tem lesão, joga aí para ver se é um Takotsubo, se é alguma coisa do tipo. Beleza. Digamos que a gente fez isso tudo e não chegou num diagnóstico ainda, né? Não tem ultrassom e OCT. Vamos, cenário bem real, não tem ultrassom e OCT. Olhei com calma o CAT, não achei, joguei na ventrículo, aí o ventrículo tá o ventrículo todo baleado, tá normal, não veio um Takotsubo, enfim, não chegou a diagnóstico. Esse paciente vai sair da sala de hemodinâmica, esse era o primeiro passo, sala de hemodinâmica. Aí vai para o segundo passo. O segundo passo é, né, enfermaria, UTI, né, pós-procedimento. Aí nesse pós-procedimento, vamos de novo, né, vamos conversar com o paciente, né, aquele negócio todo, vamos fazer um eco, né, para ver aqui, pode ser que a ventriculografia não tenha ficado tão bem feita, pode ser que o eco ajude em alguma coisa. Digamos que não ajudou. E aí, qual é o grande exame que vai ajudar a gente aí, o pulo do gato? É o exame da moda agora, né? Diretriz de cardiomiopatias reforçou muito. Mas vamos lembrar, os diagnósticos diferenciais principais de minhoca, que é um grupo um pouco maior que a gente chama de tinoca, tá? Então a gente tem Takotsubo, que a gente já comentou. Que não é infarto, lembrando, né? Que não é infarto, é uma coisa específica. Beleza. Já foi classificado no mesmo grupo de minhoca, mas hoje é uma entidade classificada à parte. A gente tem a miopericardiite, principalmente se for um homem jovem. Certo. E a gente tem as cardiomiopatias de forma geral, que também podem alterar hipertrófica, troponina, por exemplo. tá? Então, uma das cardiomiopatias que altera mais troponina é a amiloidose cardíaca. Mas vamos lá. Então, o principal exame é a ressonância cardíaca. Perfeito. Que deve ser feita precoce. E por que a ressonância? E como é que a ressonância vai ajudar a gente a diferenciar? Porque a ressonância tem uma avaliação tecidual muito boa. Então, a gente vai conseguir, pelo padrão no realce tardio, saber se é um padrão isquêmico, que vai pegar a porção mais próxima da cavidade, Perfeito. que a gente chama de subendocárdica, no território da coronária, podendo ser até transmural, se for um infarto aí de maior magnitude. Já as causas não cardíacas vão ter outros padrões de realce. A miocardite, em geral, vai ter um realce mesoepicárdico muito mais na parede inferolateral. Perfeito. Takotsubo normalmente não tem realce. Tá? Então, e as cardiomiopatias, dependendo da cardiomiopatia. Então, qual que é o exame? Estou em dúvida. Ressonância é o principal exame durante a internação. E ela vai conseguir dar o diagnóstico aí em aproximadamente 87% dos casos, se eu não estou errado. Perfeito. Você tá bem brifado. Só lembrar, né, Machacoleta? Ressonância depois que você viu o CAT com calma.
depois você fez um eco no paciente. Não vai pedir uma ressonância sem ter Sim, feito um sim. eco antes do paciente, Com né? Porque certeza. senão você começa Se o eco já for no a pular as tacotubo etapas. clássico, aí não Perfeito. tem sentido fazer a Ou ressonância. viu uma hipertrófica clássica, né? Eu lembro que lá no Mas INCOL... mesmo hipertrófica pode infartar, é importante Lógico. o diagnóstico Eu lembro no INCOL uma vez que a gente pegou... Era um caso... Eu não me lembro se teve supra, mas era um paciente razoavelmente jovem, por volta de 40 anos. 40 anos a gente tá novinho, né? Por volta de 40 anos, quadro típico, dor torácica clássica, tal. E aí, não tinha, era uma hipertrófica, não tinha sopro de hipertrófica obstrutiva, foi pra CAT normal. Na hora que o pessoal fez a ventriculografia, tinha aquele aspecto de língua de cachorro que o pessoal chama, né? Que dá aquele microaneurismazinho ali apical, e você já conseguia ver, até pela ventriculografia, que era um baita sobrecarga e tal. No eletro não chamava tanta atenção, era aqueles aspectos mais, né? Onda T invertida, parecia uma síndrome coronariana aguda mesmo. Mas aí quando foi pro eco, era parede de 20 e poucos e tal, né? Acabou, né? Você matou o diagnóstico ali pelo eco, né? Que era uma hipertrófica septal assimétrica, né? Mas é isso. Ele coloca como classe 1, a ressonância realmente ganhou papel. Ele fala, em pacientes em que você está investigando em minoca, a ressonância é recomendada após, né, o CAT, obviamente, se o diagnóstico final ficar not clear, não ficar claro, né? Lembrando também, né, Machacoleta, é isso, né? Mesmo quando você está pensando, chegou uma mulher aqui, perimenopausa, com quadro típico de dor, depois de receber uma notícia calamitosa na família, tá suprando, eu acho que é um Takotsubo. Você pode achar, mas você vai ter que descartar infarto antes, pelo amor de Deus, que é muito mais comum um infarto com supra do que um Se não tiver supra, você pode até aplicar o Intertac Score e aí considerar outras abordagens. Mas supra, não tem dúvida. Suspeitou de supra isquêmico, exatamente. É CAT, e aí se vê a CAT coronárias e lesões menores igual a 50%, e a gente vai investigar outras etiologias. Perfeito.